aqui com o nosso programa Discutindo a História, segundas e quartas às 15 horas, em www.tvmundi.com.br. É um prazer estar com todos vocês aqui. E como vocês já sabem, os espectadores que estão sempre conosco, não é? Já podem estar preparando também seus e-mails para estar aqui interagindo conosco, discutindo a história, @tvmundi.com.br. E hoje nós estamos aqui com um grande convidado, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, já esteve comigo em outras emissoras que eu trabalhei. Surpresa para vocês, hein? Eu vou fazer um histórico bem rápido dele, depois ele vai dar o seu boa tarde, vocês vão ver que espetáculo que é. Uma pessoa maravilhosa que eu estimo muito e agradeço por ele estar conosco, ok? Espanhol de nascimento e naturalizado brasileiro, o Padre Quevedo. É padre jesuíta da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, que começou aí na segunda metade do século XVI, os anos 1500. Dedicou praticamente quase toda a sua vida ao estudo, pesquisa e difusão da parapsicologia, ciência que trata dos fenômenos misteriosos, à primeira vista inexplicáveis, porém relacionados com o ser humano. De uma família numerosa e muito católica, tem tios e primos padres, irmãs e primas freiras. Uma com a causa de beatificação pronta para a sentença, Teresita Gonçalves Quevedo, freira carmelita. Desde criança, um tio inglês tentou influenciá-lo com a literatura kardecista. Como era curioso e gostava muito de ler, mesmo criança, começou a estudar esses fenômenos assombrosos. Ficou com muitas dúvidas que o incentivaram ao estudo. Alguns anos depois, pelas conversas com o jovem sobrinho, o tio espírita abandonou o espiritismo. Descobriu a vocação religiosa muito jovem, quando estudava no ginásio, no Colégio de Jesuítas, em Vigo, Espanha. Após toda a formação acadêmica, humanidades clássicas, filosofia, psicologia, teologia, foi ordenado padre em 1961. Seu superior destinou ao Brasil, campo fértil para pesquisador de superstições, seitas e fenômenos parapsicológicos. Claro que não pode faltar em sua formação estudos sobre mágica ou ilusionismo. Para desmascarar charlatães, é necessário conhecer muito bem seus truques. É fundador e diretor do Colégio Latino-Americano de Parapsicologia, São Paulo, Brasil, onde trabalha diariamente. Só viaja para qualquer ponto do país ou do mundo para ministrar cursos e palestras sobre parapsicologia. Lê latim, grego, hebraico, inglês, francês e italiano, além, evidentemente, do espanhol e português. Licenciado em Humanidades Clássicas, Filosofia e Psicologia. Doutor em Teologia, professor de Parapsicologia na Faculdade Unisal e no CLAP. Formado na Faculdade de Comillas, Espanha, fundador e presidente do CLAP. Distinguido com diploma e medalha de ouro com gratidão da cidade de São Paulo, outorgado pela Câmara Municipal. Presidente e membro de honra de numerosas sociedades e institutos em países como Estados Unidos, Espanha, Portugal, Japão, México, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, entre outros. Autor de inúmeros artigos em diversas revistas científicas de divulgação no tema da parapsicologia. Autor de mais de 15 livros, alguns reeditados diversas vezes e traduzidos para outros idiomas. Ok? Essa grande personalidade está dando prazer de estar aqui conosco hoje na sua TV Mundi, a emissora da Nova Era. Estamos também em Parabólica, ok? Muito boa tarde, Padre Quevedo, uma honra recebê-lo. Pois não? Muito boa tarde, professor Odair, e muito boa tarde, televidentes. Eu estou admirado, apesar de dizem que os parapsicólogos estudam as coisas misteriosas, como que o professor Odair tirou toda essa minha bibliografia ou biografia, da qual eu já não me lembrava de muita coisa. Estou às ordens. Pois não. Padre Quevedo, eu gostaria assim, de perguntar para o senhor inicialmente, assim, para que serve, aliás, não é muito falada, né? Assim, no dia a dia, em termos populares, a parapsicologia. Ela teve um grande avanço, aliás, quando o senhor começou também, não é? Assim, era uma coisa complicada. Como que está a parapsicologia hoje? O que ela trouxe, padre, em 2010, século XXI? Como que está e qual a função dela? A importância da parapsicologia
Curiosamente, é um artigo que eu acabo de publicar no site, nossa propaganda, por favor, www.clapi, CLAP, a sigla de Centro Latino-Americano de Parapsicologia, www.clapi.org.br. Acabo de publicá-lo e justamente o que o senhor está, professor Odair, me perguntando. Que tem que ver a parapsicologia com tantas outras coisas para um padre? Veja, Pio IX e o Concílio Vaticano I proclamaram que corresponde às ciências humanas demonstrar o fato da revelação. Existem hoje 56 mil religiões e continuam crescendo. Vai chegar um momento em que tem mais religiões do que gente. Ora, basta ter um miolinho na cabeça para compreender que Deus só pode ter revelado uma. Então, as outras são inventadas, etc. Qual é a que Deus revelou? Pela assinatura de Deus, que são os milagres, um tema importantíssimo na parapsicologia. Então, religião é, teologia é, doutrina sobrenatural e não observável. Revelada ou inventada, pertence à parapsicologia, como dizia o Vaticano I, demonstrar que religião foi assinada com verdadeiros milagres. Tudo o resto são invenções. O mesmo proclama o Concílio Vaticano II. Neste caso, o prestigioso parapsicólogo Dr. Gerhard Frey teve acesso aos originais e estava escrito não ciências humanas, pertence às ciências humanas demonstrar o fato da revelação, senão pertence à parapsicologia. Parapsicologia é ciência, foi inventada ou foi revelada, prova com argumentos. E o único critério para aceitar uma revelação é o milagre. É milagre ou é milagreria? Todas as religiões dizem, estão fundamentadas em milagre. Qualquer bobagem é milagre, estão fazendo do milagre uma bobagem. Milagres é imensamente superior em todos os fenômenos parapsicológicos misteriosos, extranormais, paranormais ou supranormal. O milagre, imensamente superior. Só, only, papli, selman, tantum, ponham todas as línguas que saibam em ambiente, ver o ambiente pertence à ciência, religioso judaico antigo até 2, 3 séculos antes de Cristo. Depois eles mesmos já reconheciam que não tinham mais milagres. Depois Cristo e seus sucessores, e não me queimem, a verdade tem que ser aceita, doa quem doer. Unicamente católico. Não há revitalizações de mortos com luteranos, nem anglicanos, nem presbiterianos. É muito que nos une, mas uma coisa nos separa. Milagres de revitalização de mortos, curas de leprosos, devolver uma perna cortada como a Pierre de Rider. A ver que religião tem um milagre. Milagrerias, bobadinhas, bobagem. Mas verdadeiro milagre, somente judaico antigo, até 2, 3 séculos antes de Cristo, e depois somente católico. Esta é a importância da parapsicologia. Termos uma fé com base. Eu acho, isso é a teologia. Fé, doutrina revelada com argumentos. E esses argumentos pertencem à ciência, e a ciência que estuda essas coisas é a parapsicologia. Poderia continuar, mas acho que é suficiente. Pois não, se querem mais... Isso, muito bem. Padre Quevedo, eu queria aproveitar, assim, quando o senhor citou aí esse problema, não é? De Deus, né, uma só religião. Padre, eu queria pegar por aí, a parapsicologia, ela tem uma explicação para o livro de Êxodos, quando Deus fala, logicamente, né, porque Deus não fala, é através da intuição. Aquela expressão assim, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Padre Quevedo, dentro dessa colocação de Êxodos, ou Êxodo em português, tem alguma coisa que a parapsicologia pode nos explicar de uma maneira popular? Porque tem coisas, Padre Quevedo, que o senhor sabe melhor do que eu, e nós não podemos assim divulgar, porque não vai entrar em choque. Jesus falou, não atira pérolas, nós vamos pisotear. Pois não, Padre Quevedo? Começa respondendo João Paulo II, pois não. Que se interessou muito pela parapsicologia e disse,
inclusive aquela encíclica que ele publicou, Fides et Ratio, fé e razão com argumentos. E então a parapsicologia estuda a Bíblia também, e me vão queimar. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de história, não é um livro de nada das coisas. A Bíblia é um livro de doutrina sobrenatural, inobservável, e com os milagres, aí entra a ciência, demonstrada essa, que foi revelada essa doutrina. A Bíblia está cheia de erros históricos, está cheia de metáforas, muito próprias dos judeus, de exageros. Tudo isso é instrumento de linguagem. Tomar a Bíblia ao pé da letra, como fazem nossos queridos irmãos protestantes, é falta de respeito à Bíblia. A Bíblia é um livro com mentalidade humana e palavras humanas para dar doutrina sobrenatural inobservável. Meter-se em ciência com a Bíblia ou em coisas semelhantes é falta de respeito à Bíblia. Então, que o Êxodo diz, que o Gênesis diz, que diz disparates até. É a cultura da época usada como instrumento de linguagem para dar doutrina sobrenatural inobservável, revelada, confirmada pelos milagres. Pois não, muito obrigado, Padre Quevedo. Eu queria deixar aqui para o senhor, vamos intercalar aqui, nós temos uma questão da Roseli Sampaio, do Rio de Janeiro. O senhor defende a sua religião que afirma que as almas não podem sair do céu, do inferno, do purgatório. Portanto, elas não podem se comunicar com os homens. Então, como explica o Espiritismo? A Roseli Sampaio, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Roseli. Breve e bem claro. O Espiritismo é uma total imbecilidade. Nem espíritos de mortos há. Como podem conceber o princípio de vida, a alma de uma planta sem planta, o princípio de vida de um coelho sem coelho, de uma roseira sem roseira? A alma humana não é uma coisa que se junta. Nós somos corpo-alma, espírito-matéria, numa peça só, um corpo animado. Dizer, como diziam até muitos teólogos, falem de doutrina, não se metam em ciência, que com a morte a alma se separa, os espíritos se separam, idiotice, impossibilidade. E teólogos, padres, que tanto continuam falando isso, é heresia. Primeiro concílio ecumênico da história, o concílio de Nicea, como dogma de fé, depois de confirmar o que já diz a ciência, que não há ação sem órgão, sem alma o corpo não faz nada, nem vive, acrescenta, a alma humana, o espírito dos mortos, a alma sem corpo não existe. E então foi revelado e demonstrada a ressurreição. Existem homens vivos e homens ressuscitados, mas corpo burdo, material, o corpo casi, claro, ágil, sutil, impassível, com alma, com homens vivos e homens ressuscitados. Não existem espíritos de mortos. O espiritismo não tem base nenhuma. Poderia continuar, se querem, me perguntam mais sobre o espiritismo. Tenho 6 livros publicados. Nossa propaganda, por favor, www.clap.org.br. Aí tem todos os livros que o CLAP publicou, inclusive 6 volumes demonstrando que os espíritos dos mortos nunca fizeram nada e não existem. Pois não, Padre Quevedo, muito obrigado pelas suas colocações. Nós vamos para o nosso intervalo comercial aqui da sua TV Mundi. Nós seremos de volta já já. E eu vou pegar já já, pelo Padre Quevedo, a ressurreição de Cristo dentro da parapsicologia. Fica conosco, hein? Ok? Discutindo a história, @tvmundi.com.br. Ok? Até já, hein?